Bom dia, boa tarde, neste momento, boa noite, nesse momento que você está me vendo nesse vídeo, nesse momento, gostaria de dizer a vocês que nós, como acostumados com a política e principalmente com a visão política, além do presente momento, estamos na verdade sempre fazendo política, se comunicando diariamente com as pessoas. Eu quero dizer para todos os pré-candidatos do partido PRTB que eu estou aqui com a consolidação das leis trabalhistas e está aqui o do capítulo 4 do título dos municípios, né? Que é necessário você ter ciência da responsabilidade que você poderá assumir. Para que quando você chegar no artigo 29 diz assim: o município rege-se por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 10/3 dos membros da Câmara Municipal. Quer dizer, só em falar de lei orgânica, você tem que saber o que significa a lei orgânica, as leis e as diretrizes do município votada pelos vereadores da Câmara dos Vereadores do Cabo ou de qualquer outra cidade. Lei orgânica é o regimento interno do município, é a lei municipal aprovada pela Câmara dos Vereadores. Mas vamos voltar para a questão da articulação política. Então, como trabalhei na Secretaria de Articulação Política e sempre tive, desde os meus 18 anos, um interesse pela política, trabalhei com Nilton Carneiro em Jaboatão dos Guararapes, trabalhei com Júlio Fel, que me foi candidato a deputado federal em Jaboatão dos Guararapes. Então, nesse período de tempo, sempre gostei de ler. Está aqui o acervo de livros, isso é 1% do que eu tenho. Mas, buscando a literatura do Códigos Eleitorais, da Constituinte Federativa do Brasil, a lei orgânica em si, ela tem uma cartilha, mas ela é tão grande porque ela é constituída por todos os dias que fazem sessão e que é aprovada ou reprovada. Aquilo fica em registro em papéis e fica armazenado lá na promotoria da Câmara dos Vereadores. Então gostaria de dizer a vocês que vocês têm pretensão, se vocês têm pretensões realmente políticas, vocês têm que se acionar na visão política e já agir como um verdadeiro político, aquele que se comunica diariamente, aquele que não é eleito porque não teve voto ou porque não apareceu na pesquisa do Ibope, não significa dizer que ele é o político. O político verdadeiro é o verdadeiro dialogador. Ele está dialogando constantemente. Ele contém a filosofia de Aristóteles. Você está sempre se comunicando com o povo e está levando a ideia e expressando. Então foi por isso que eu criei, nessa perspectiva de ficar mais conhecido no Cabo Santo Agostinho, a ideia do sino, a ideia da trombeta, a ideia da buzina, porque eu sabia, como missionário que sou, viajando muito e vivia mais pro lado de Recife, Caruaru, Xangrande, Vitória de Santo Antão, Camusim Félix. Então todo esse meu tempo eu não tive tempo para desbravar o conhecimento dos cabenses. Então, como missionário, eu vivia mais nas igrejas, particularmente com aquele grupinho que não era a população cabense. Então eu decidi fazer o extremo e andei com o sino com a meta de ficar conhecido. Muito embora sendo interpretado de várias formas, mas como filósofo que contém a lanterna para clarear a mente das pessoas, eu aí tinha a meta de conhecer 50 pessoas por dia e falar com 20 e fazer amizade com 5. Então foi isso que eu fiquei aí conhecido como Júnior do Sino, até chegar à presença do gestor, se tornar empregado na articulação política, e isso eu fiz por amor, com toda a vontade de aparecer ao público, porque gosto de pessoas. Então, com a ideologia, eu passei dificuldade, eu passei fome muitas vezes, comia na casa de um e de outro, passei dificuldades porque encontrava resistência das pessoas que entendiam a minha meta para o futuro, ameaça de morte, gente que queria bater o sino na minha cara
processei gente no Ministério Público, procurei processar gente na delegacia, procurei viver muito com o doutor Alberes, ao lado do doutor Alberes, pastor Luiz, sempre estava levando denúncias, sem medo, porque eu tinha uma meta, ficar conhecido, politizado. A palavra é politizado. Então eu não quero que você chegue ao extremo que eu cheguei, que eu acho que talvez você não vai ter essa capacidade de passar por todas as injúrias que eu passei. Mas chegou o momento de eu esclarecer, e aí eu esclareci, chegou o momento de eu estar num palanque no 7 de setembro, ao lado do prefeito, e todo mundo viu que eu não era o louco, como alguns achavam e interpretavam. Na verdade sou um estrategista. Então um verdadeiro articulador está preocupado em ganhar ou perder para vereador. Ele sai candidato a vereador, pré-candidato a vereador, candidato a vereador, na intenção de deixar a oportunidade opcional para o povo. E o povo vai decidir se me quer na Câmara dos Vereadores ou não. A mesma coisa vocês, meu amigo do PRTB e de todos os partidos que porventura esteja me vendo. Saia pré-candidato, faça amizade, faça valer a sua persuasão de convencimento, mostre que você tem capacidade literária, porque para assumir a Câmara dos Vereadores tem que saber ler, e muito bem, e principalmente tem que articular, e não pode ter medo de ameaça, porque na política existe muitas ameaças para amedrontar os idiotas e os covardes. Mas se você não tem medo e está pronto para ser ameaçado, para denunciar no Ministério Público, para confrontar o mal com a justiça, sem ter medo de nada, então você encontrou o lugar certo. Política se faz com determinação, com coragem, sem medo. Porém, você tem que saber prezar pela conduta moral das pessoas. Preze pelas condutas morais dos amigos que estão na política. Porque depois que passar todo o embate, somos pessoas, somos amigos, somos pessoas. Porém, na defesa da Constituinte Federativa do Brasil, na defesa da lei orgânica, na defesa da nossa pátria cabense e da nossa pátria brasileira, da nossa pátria municipal, estadual, temos que no embate fazer valer a nossa repugnância sobre tal assunto. Temos que fazer valer o nosso desabafo a tal assunto. Porém, não devemos abater a moral de seu ninguém. Então, fica aqui a minha explicação sobre articulação política. Procure entrar no YouTube e entre lá, curso de articulação política. Veja lá o que é a função do vereador. O que significa verear. Alguém um dia perguntou para mim, o senhor está falando verear e mangou de mim. Aí um advogado, eu perguntei ao advogado e disse aí. Eu falei para um amigo ali que eu estou pretendendo verear a cidade do Cabo. E ele me ignorou. E o senhor sabe o que é verear? Sei. A função de um vereador. O que o vereador faz é verear. Verear significa ocupar a função de um fiscalizador na Câmara dos Vereadores eleito pelo povo. Então eu gostaria de dizer a vocês que eu sou um semi-analfabeto. Eu apenas sou um leitor. Mas um leitor que procura sempre ler. E sempre ler. E sempre ler. Eu durmo com os livros. Você vê aqui a cama, aqui os meus livros. Porque eu não posso dormir sem antes ler um capítulo de um livro. E quando eles estão velhos, que eu já li 3, 4 vezes, procuro vender e ir na livraria e comprar outro. Porque a mente pensante tem que ser abastecida, a alma, o psicológico, o intelecto, tem que ser abastecido com inteligência, com as ideias brilhantes. E os livros, para mim, eles foram escritos, não foi por burro, jumentos, foi por mentes brilhantes. Então, nós temos aí os livros para se educarmos e para saber o que a gente realmente quer. Porque se você está pretendendo assumir a Câmara dos Vereadores, se você só sabe ler e só sabe escrever, já fez tanto. É aprovado por lei para todo alfabetizado. Porém, você tem que ser ensinável. O que é ensinável? Ensinável é aprender que quando você chegar lá, você tem que participar de um quórum, que é uns ensinamentos, diretrizes internas. E dentro da lei orgânica e da lei da Constituinte Federativa do Brasil, você vai ser regido por leis. Você não vai ser como alguns aí que são presidentes de eu sou a Constituição. Mentira! Você é governado pela Constituição. Porque existem os 3 poderes. Então, não faça a barbaridade de alguns que estão no poder
e que usam de ignorância com o povo, porque sabe que a maior parte do povo é ignorante, na falta do conhecimento literário. Você foi eleito, se você foi eleito, se você vai ser eleito, se você está na concorrência do eletivo, você vai ser direcionado a obedecer a Constituinte, os 3 poderes executivos. Então, lembre-se, você terá que ser ensinável. Aprenda, é sempre aprendendo. Eu, pelo menos, não preciso de diploma, porque eu sou um eterno estudante. Falei, pré-candidato a vereador pelo PRTB, Júnior do Sino. Vado da Farmácia, o pré-candidato a prefeito, Assis Gonzaga. Deus abençoe.